Foram divulgados novos detalhes sobre a identidade da pessoa achada enrolada em plástico no porta-malas do carro de uma cantora. Analisamos as últimas informações e a investigação atual, enquanto a representante do cantor afirma que ele coopera totalmente. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Investigadores afirmam que os restos eram de uma garota de 15 anos desaparecida no ano passado. Mas mesmo com essa nova pista neste momento, a polícia está mantendo sigilo sobre ter ou não um suspeito ou pessoa de interesse. No início do mês, funcionários de um pátio de reboque em Hollywood notaram um forte odor vindo de um carro. O cheiro era tão forte e ruim que precisaram chamar a polícia. A descoberta chocante ocorreu quando os policiais chegaram. Um corpo foi encontrado enrolado em plástico no porta-malas do carro. Ao descobrirem o dono do carro, os investigadores viram que estava registrado em nome do cantor David, na verdade, David Anthony Burke. As autoridades dizem que o carro foi guinchado das colinas de Hollywood depois que alguém o reportou como desaparecido. Investigadores acreditam que o corpo ficou no porta-malas por cerca de 5 dias antes do carro ser levado ao pátio de apreensão. No começo, não sabíamos muito nem quem era a vítima. Ela tinha relação com a cantora? A cantora era uma pessoa de interesse ou suspeita? Ainda aguardamos mais informações, mas relatos indicam que os investigadores já identificaram a vítima. O Departamento de Medicina Legal do Condado de Los Angeles identificou a vítima como Celeste Rivas, de 15 anos, nesta semana. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, a vítima média 1,57 metros tinha cabelo ondulado e uma tatuagem X no dedo indicador direito. Ela foi encontrada de top tomara que caia, leggings pretas, brinco e pulseira de corrente dourada. Segundo o TMZ, o cantor David também tinha a mesma tatuagem no dedo indicador direito. Mas isso não significa necessariamente que ele seja suspeito de assassinato. Pode ser uma coincidência estranha, especialmente considerando que outras celebridades como Lindsay Lohan, Rihanna e Lily Allen também têm a mesma tatuagem. Celeste, de 15 anos, está desaparecida há mais de um ano, segundo sua mãe a repórteres locais. A mãe dela achou suspeito ao ver a notícia do corpo no Tesla de David, já que o namorado da filha também se chama David. Ainda se sabe pouco sobre o desaparecimento de Celeste. Segundo um cartaz, ela foi vista pela última vez em 5 de abril de 2024 em Lake Elsinore, Califórnia. Ela tinha 13 anos e foi vista pela última vez de calça cinza, suéter preto, chapéu e sandálias da Hello Kitty. Os advogados do cantor dizem que ele continua cooperando com a investigação. Embora as autoridades não tenham declarado publicamente que ele é suspeito, isso não impediu algumas pessoas de tirarem suas próprias conclusões. Fãs atentos sugeriram que músicas antigas de David, como Romantic Homicide, seriam pistas ou mensagens. As letras dele incluem: "No fundo da minha mente, eu te matei e nem me arrependi. Não acredito que disse isso, mas é verdade. Eu te odeio." Essa música saiu em 2022, 2 anos antes do desaparecimento de Celeste e 3 antes de acharem seu corpo. Mas, novamente, isso não impediu algumas pessoas de especularem. Depois, em outra reportagem da TMZ, divulgada na quarta-feira, o cantor declarou seu amor por alguém chamada Celeste em uma música inédita. Segundo a reportagem, as faixas inéditas traziam a letra: "Ó Celeste, a garota com meu nome tatuado no peito dela. Sinto o cheiro das roupas dela como cigarro. Ouço a voz dela toda vez que respiro. Estou obcecada." O outro verso incluía a letra: "Ó Celeste, tenho medo de que você só me ame quando estiver sem roupa, mas você fica tão linda nesse vestido. Sinto tanta saudade que fico deprimida, mas não sei o motivo." Segundo o relatório, a música vazou em dezembro de 2023, poucos meses antes de Celeste ser declarada desaparecida. Vale lembrar que não há confirmação oficial de que Celeste da música vazada seja a mesma encontrada no carro. Empresas como Crocs e Hollister também retiraram suas campanhas de marketing depois que o corpo de Celeste foi encontrado. Em nota conjunta, as marcas disseram: "Estamos cientes dessa história. Com respeito à situação atual, removemos o conteúdo da campanha com David enquanto a investigação continua." Segundo o relatório do TMZ, policiais informaram a David sobre um corpo em seu Tesla, pois ele não sabia do ocorrido. Mas ainda não está claro como o carro registrado em nome dele foi parar em um pátio de reboque se ele nem sequer havia sido dado como desaparecido. A representante do cantor afirma que ele coopera, mas hoje soubemos que ele pausou a turnê mundial atual. Segundo o TMZ, ele faria um show em Seattle, mas fontes disseram que foi cancelado e o resto da turnê está pausado.
Após novas descobertas na investigação, a ABC Sat Eyewitness News informou que uma casa perto de onde o Tesla foi abandonado foi revistada. Vários investigadores foram vistos retirando um computador e outros itens de uma casa em Hollywood. Alguns moradores disseram ao canal de notícias que se lembram de ter visto aquele Tesla por um tempo, seja estacionado na casa onde a polícia fez a busca ou em outros pontos da mesma rua. Até agora, ele não foi nomeado suspeito nem acusado criminalmente. Então, o mistério e a investigação continuam. Estou com o ex-agente do FBI, Colin Schmidt. Obrigada pela presença, Colin. Qual é a sua reação a esse último desenvolvimento, já que o legista afirmou que o corpo encontrado no porta-malas era de uma garota de 15 anos? Bem, parece que é uma tragédia terrível, terrível para a família dessa garota de 15 anos. Obviamente, ela é a vítima. E o fato de ela ter sido encontrada em um porta-malas indica que há algum nível de crime envolvido nisso. E isso só vai ficar mais interessante e provavelmente mais trágico à medida que a história for sendo revelada. Acho que o principal dessa história é que o carro onde a vítima foi achada estava registrado no nome de uma cantora famosa. E sabemos que o cantor está cooperando com a investigação e as autoridades não o nomearam como suspeito nem como pessoa de interesse. Mas, na sua opinião, com as informações que temos agora, você acha que ele tem algo a ver com isso? Bem, o problema é que, para quem fez isso, um Tesla não é nada mais do que um supercomputador sobre rodas. Então, haverá todo tipo de informação lá quando os engenheiros acessarem e coletarem os dados. Então, tenho confiança de que eles vão saber exatamente o que aconteceu em um período muito curto de tempo. E então, o fato de haver uma conexão tão próxima entre o falecido e esse rapper só vai ficar mais interessante, como eu disse, em relação ao que realmente aconteceu. É curioso como, ao investigarmos, vemos que a mãe da vítima contou à polícia que suspeitou se tratar da filha, pois ela também tinha um namorado chamado David. Você acha que isso é só coincidência? Também descobrimos que ambas tinham uma tatuagem "shh" no dedo indicador, comum entre famosos, especialmente millennials. Você acha que tudo isso é só coincidência? Bem, infelizmente em crimes violentos não existe coincidência. Coincidência, na verdade, é uma evidência circunstancial, né? Então, todos esses pontos de dados estão começando a apontar para esse rapper. Nós não sabemos qual foi o papel dele e se de fato ele teve algo a ver com isso, mas parece que há algum tipo de responsabilidade que esse rapper vai ter na morte dessa garota. E agora, para onde segue a investigação? A vítima já foi identificada, a causa da morte ainda é indefinida, mas quais são os próximos passos? Bem, a peça mais importante de evidência é o corpo. O corpo conta toda a história. Pelo que entendi pelas redes sociais, o médico legista ainda não terminou a investigação e o próximo passo seria, obviamente, os laudos toxicológicos, que levam de alguns dias a algumas semanas para ficarem prontos. Isso vai direcionar os investigadores sobre quais serão os próximos passos, assim como a busca no interior do compartimento onde ela foi encontrada e no compartimento de passageiros, né? Se houver qualquer sangue ou sinais de crime ou violência, isso obviamente indica uma direção que eles precisam seguir. E o que vai ser mais importante para a investigação? Descobrir o que aconteceu dentro daquele carro, se é que algo aconteceu lá dentro, ou as evidências forenses no carro? Ou será encontrar onde realmente ocorreu a cena do crime e, a partir daí, trabalhar de trás para frente? Bem, trabalhar de trás para frente começa pelo corpo, e o corpo basicamente aponta todas as direções, por assim dizer, de onde seguir. A partir daí, obviamente, eles fazem uma análise forense daquele carro, e como eu disse, a peça mais importante daquele carro é o computador de bordo, que tem tanta informação que nem os próprios donos de Tesla sabem a extensão dos dados que o carro possui. E eu estou bastante confiante de que o dono do carro não era sofisticado o suficiente para saber como apagar ou se livrar dessas informações que estão no carro. Isso muda algo? Sabemos que o Tesla é um carro inteligente e, embora eu não entenda tanto de tecnologia quanto você, Colin, queria saber, isso impacta a investigação pelo fato de o carro ter sido rebocado para o pátio? Isso interfere nos dados que estão no carro ou algo assim?
Não, quero dizer, quando o carro está ligado, ele coleta milhares e milhares de pontos de dados. Agora ele estava desligado. Basicamente, podemos presumir que ele ficou ligado até o momento em que foi rebocado. Então, eles sabem onde ele estava quando foi levado para lá. A parte do reboque não significa nada além da cadeia de custódia. Então, desde o momento em que ele estava parado ou foi rebocado, seja 24, 48 horas ou até 2 semanas, eles vão conseguir saber exatamente onde o carro esteve, se houve um acidente. Existem até câmeras internas e externas gravando imagens, então provavelmente eles vão acabar sabendo quem estava no carro antes dele ser descartado. E digamos, sabe porque sabemos que isso também é uma história muito grande, porque meio que envolve o cantor David, já que o carro estava registrado no nome dele. Mas digamos que os investigadores descubram, sabe, ele tem cooperado com a investigação, novamente. Ele não foi nomeado como suspeito, nem nada assim. Mas digamos que os investigadores descubram que ele estava em turnê ou em algum evento ou algo assim, que ele tem um álibi para o período em que acreditam que o assassinato aconteceu. O que acontece depois, em termos de como eles podem descobrir quem mais pode estar envolvido nisso? Eles também vão achar o telefone dela. Possivelmente. Eles não disseram se o telefone estava com ela ou não, e o telefone, obviamente, especialmente para uma garota de 15 anos, toda a vida dela está naquele telefone, então eles vão conseguir identificar o círculo de amigos dela e começar a entrevistar todas essas pessoas, assim como entrevistar todas as pessoas ao redor desse rapper para ver esse artista musical, para ver se eles sabem de algo e sabem exatamente o que aconteceu. Quero dizer, o ponto principal é que você não entra em um carro e fecha o capô sozinho, sabe? Alguém teve que colocá-la naquele carro, seja ela estava viva ou morta quando isso aconteceu. Isso é algo que os investigadores definitivamente vão descobrir, e eu acredito que isso aconteceu na jurisdição do Departamento de Polícia de Los Angeles. E eles. São considerados os melhores investigadores de homicídios do mundo, então tenho absoluta certeza de que eles vão descobrir quem fez isso ou o que aconteceu. E até mesmo todo esse outro aspecto, porque, de novo, né, estamos basicamente sabendo dessas informações hoje, é que ela foi dada como desaparecida há cerca de 1 ano. Quão importante é esse período de tempo em que ela ficou desaparecida e quanto tempo foi isso? Como isso vai influenciar a investigação da morte dela? Bem, eu acho que é importante o fato de a família ter perdido o contato com ela há 1 ano, mas tudo ainda volta para aquele carro e o que estava acontecendo no carro antes disso, do guincho recolher o carro e então conseguir estabelecer a linha do tempo. Em investigações de crimes violentos, a linha do tempo é fundamental. Eles terão uma linha do tempo desde quando o carro foi achado ou relatado, retrocedendo até 2 semanas, identificando todos os lugares por onde o carro e provavelmente ela passaram. Assim, eles conseguirão preencher as lacunas e identificar quem esteve envolvido na morte dela. Agora, pode ser que ela não tenha sido assassinada, pode ser que ela tenha morrido de overdose de drogas, e alguém a colocou no carro. De qualquer forma, se alguém é responsável por ela estar lá. Sim, e tenho certeza de que os investigadores e até a família dela estão tentando descobrir o que aconteceu com ela, se conseguirem reunir qualquer tipo de detalhe para entender tudo o que aconteceu. Colin, agradeço muito pelo seu tempo e visão sobre o caso. Tenho só mais uma pergunta para você. Em termos de investigar um caso como esse, onde você tem muito pouca informação para começar, como é diferente investigar um caso assim agora em 2025, quando temos câmeras de vigilância, carros inteligentes que coletam toda essa tecnologia e informação, em comparação com talvez há 20 anos, quando não tínhamos toda essa tecnologia disponível como temos agora? Bem, eu acho que à primeira vista parece que deveria ser mais fácil, mas na verdade é mais difícil porque os investigadores ficam sobrecarregados com tantos dados e informações. Em breve, a inteligência artificial deve assumir um papel nessas investigações, vasculhando a grande quantidade de dados recebidos de ordens judiciais para a Tesla, iPhone ou outras fontes, filtrando o ruído e identificando o ponto principal. Há 20 anos bastava entrevistar as pessoas e ouvir suas histórias. Agora, com tantos dados, os investigadores enfrentam uma situação totalmente diferente. E dito isso, você acha que pode haver um possível fim à vista para a investigação em breve ou acha que essa pode ser uma investigação muito longa?
Bem, considerando que foi em um Tesla, eu especularia que não vai demorar muito. Se fosse, por exemplo, um Mustang dos anos 60, que não tem capacidade de computação a bordo, seria uma história completamente diferente. Mas, como eu disse, aquele Tesla tem tantos dados e existem tantas ferramentas disponíveis que vão ajudar os investigadores a analisar esses dados. Acredito que vão descobrir logo o que houve com aquela garota. Sim, com certeza. E eu espero que eles descubram logo o que aconteceu com ela, porque é simplesmente devastador, de verdade, o quão horrível esse caso realmente é. Colin Schmidt, obrigada pelo tempo e pelos insights sobre o caso. Agradeço muito. Obrigado. Os investigadores ainda estão trabalhando para descobrir a causa da morte de Celeste, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles diz que está investigando o caso como homicídio. David ainda não foi nomeado publicamente como suspeito nesta reportagem. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.